Amados, boa noite, graça e paz. Eu espero que nessa terça-feira, dia 21 de abril, você esteja aí no seu lar, aproveitando esse dia com a tua família. Sei que alguns trabalharam, ainda vão trabalhar, mas eu tenho grandes expectativas de que o Senhor tenha se feito presente no lar de cada um de vocês. Amém? Eu quero, nesta noite, orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, pois o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, nós não tínhamos nada nós somos, nós não temos nada, mas mesmo assim o teu amor nos encontrou, o teu amor nos alcançou. E nesta noite, com a autoridade do teu Espírito Santo, eu te peço, Pai, inunda, Senhor, os nossos corações com a tua graça, com a tua misericórdia. Fale conosco nessa noite, que sejamos cheios do teu poder, que sejamos cheios do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, essa semana, né, no nosso culto de domingo, o pastor Lucas trouxe uma mensagem muito importante, né? Eu me lembro que eu tive o privilégio de ouvir meu pai pregar sobre o mesmo texto várias vezes e eu sempre aprendia coisas novas. Mesmo estando muito recente, eu quero pregar sobre o mesmo texto. Eu quero, assim como os irmãos da sede puderam ouvir, nem todos, porque alguns não estiveram presentes, mas eu quero também que os irmãos de Maravilhas ouçam. E se você ouviu, se achar repetitivo, mas que você ouça agora com um novo olhar, né? Dizendo assim, Deus, fala comigo, abre a minha mente, o meu coração, para que eu possa aprender algo novo. Amém? Pastor Lucas pregou sobre um fragmento do Sermão do Monte, que está no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 9. Né? Vamos ler? Mateus 5, 9. Está escrito assim na palavra de Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Amados, nossa, esse texto é muito poderoso. Ele tem muito a nos ensinar. E nesses próximos minutos, eu quero que você, de fato, tenha isso em mente. Eu preciso aprender algo novo com esse texto, né, nessa noite. Olha o que está dizendo. Felizes ou bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz. Olha aqui, não está dizendo simplesmente, essa versão, ela já coloca algo de um movimento, que trabalham. Ou seja, nós não estamos falando de alguém que no meio de uma discussão, ele se posiciona mais pacífico, mais manso, mais tranquilo. Não é sobre isso, né? Não é de fato sobre isso, porque não é só aquela pessoa mansa, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que nunca tem uma disposição para entrar numa briga. Não é sobre isso, apesar de que essa também precisa ser uma virtude do crente, essa também precisa ser uma virtude do cristão, né? No livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 18, diz assim: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, nas minhas relações, na minha vida cotidiana, sim, eu devo manter a paz, né? Mas esse texto de Mateus não está dizendo dessa pessoa que em meio às suas relações, ela mantém a passividade, não. Aqui no livro de Mateus está dizendo algo para além disso. Olha o que está dizendo, olha. Felizes são as pessoas que trabalham pela paz. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma disposição para promover a paz, né? Existem países que adoram entrar em uma guerra. Tem país que entra em guerra que nem sua é. A gente tem visto muito isso acontecer nos dias de hoje. Mas existem países
que eles simplesmente não entram em guerra, né? Nosso país não é um país que tem costume de ter conflitos e guerras, por exemplo. Então, é preciso ser estilo Brasil, não preciso entrar na guerra. Não, não é isso, né? Eu preciso trabalhar ativamente para promover paz. Paz em locais que tem algum tipo de conflito. Essa é a virtude do crente. Ele fala assim, e ele fala mais. O texto continua dizendo assim, pois Deus as tratará como seus filhos. Quando a Bíblia nos chama de filhos de Deus, ele está dizendo assim, olha, nós vamos ter a virtude de Deus na nossa vida, nós vamos nos parecer com o nosso Pai. Quando a gente trabalha pela paz, olha o que está dizendo, a gente está mais parecido com Deus. Amados, se a gente não tem buscado e não tem trabalhado pela paz, nós somos filhos de outro alguém. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele fala uma coisa da sua genitora, né? Muito interessante. A sua genitora chamada Mônica. Ele fala assim que a Mônica tinha uma virtude incrível. Além de ser uma pessoa tranquila, ele diz assim que ela conseguia ouvir os dois lados sem esboçar nenhum tipo de reação que pudesse ali causar algum tipo de conflito. Olha que interessante, ele diz que Mônica ouvia ambos os lados e evitava qualquer comentário que levasse a um caminho diferente da reconciliação. Amados, eu gosto muito desse texto. A Bíblia fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Não só, né, esse texto especificamente está falando de reconciliar o mundo com Deus, né, mas, ou seja, fazer as pazes, levar o mundo a fazer as pazes consigo mesma, uns com os outros e com Deus, é nossa missão enquanto filhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E que Deus nessa noite abra a nossa mente e nos faça entender se nós temos de fato trabalhado pela paz. Quantas vezes, ao invés de uma atitude pacífica, você quer ver um exemplo? A gente entra numa discussão política. E aí fica aquele conflito, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu gosto de dar esse exemplo porque é o que nós estamos vivendo muito nos dias de hoje. E aí, nós, enquanto cristãos, eu posso ter meu posicionamento, tá tudo certo. Mas aí, ao invés de ter uma prática discursiva para promover a paz, eu começo a incitar ali um dos lados da qual eu tenho maior a fé. E aí, ao invés de promover ali uma reconciliação, eu causo ainda uma maior divisão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha que Deus está nos ensinando. Muitas vezes, ser essa pessoa que promove a paz implica em eu guardar para mim algum tipo de opinião. Muitas vezes será necessário. Será necessário que eu refreie minha língua. Será necessário que eu respire, e antes é muito peculiar, porque a gente sempre vai ser tendencioso à pessoa que a gente mais ama. E muitas vezes a gente vai precisar se posicionar de uma forma neutra. Às vezes é o nosso filho que brigou com um coleguinha. E aí você vai ver que o coleguinha machucou seu filho. E aí, você vai incitar o seu filho à violência ou você vai ensiná-lo a uma atitude reconciliatória? Eu acho que isso é o que mais falta. A gente tem dito sobre a gente não ser trouxa, a gente não sair perdendo. Mas eu quero trazer essa pergunta: será que sempre a gente vai sair ganhando? Será que em algum momento, numa leitura social, a gente não vai ter que abrir mão de alguma coisa? Seja do nosso orgulho, seja daquilo que até nos é de direito, para que de fato
consigamos revelar a natureza de Cristo aqui na Terra. E o meu convite para você nessa noite é pensar: será que eu tenho tido uma atitude reconciliatória? Né? Eu quero ler com vocês mais um texto. 2 Pedro, esse texto é lindo. 2 Pedro, capítulo de número 1. Amado, eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa nova aqui. 2 Pedro 1. Diz assim a palavra de Deus, 1:4. Deste modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na natureza divina. Amado, quando eu promovo a paz, eu, de fato, estou promovendo, estou tendo uma atitude que revela a natureza do Pai. Amém? E que você entenda isso nessa noite. Eu coloquei aqui que manter a paz é a capacidade de estar em harmonia nos contextos mais diversos. Ou seja, eu buscar a paz com aquele que eu considero meu inimigo. Né? Amar os inimigos, por exemplo. Isso é o tipo de paz que, enfim, eu acho que excede toda a compreensão e toda a lógica, né? Calvino diz assim, que aqueles, né, que entendem esse lugar, eles evitam brigas na medida que está ao seu alcance, aquilo que está no seu poder, tudo aquilo que eu posso fazer para manter a paz, eu vou fazer. Eles trabalham para resolver as diferenças, né? E Adam Clarke diz assim, a paz é buscar a paz que restaura a unidade. Que sejamos assim na nossa família na fé. Que sejamos assim no seio da nossa família. Que sejamos assim no nosso trabalho, na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Eu quero terminar com Romanos 15:33. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar? Tem uns pedidos de oração aqui que já estavam no grupo. Vou orar por eles. Amém? Senhor meu Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra neste dia, nesta terça-feira. Pai, que esta palavra penetre no nosso coração. Que sejamos não só pacíficos, mas que sejamos promotores da paz. Que possamos ter uma atitude reconciliatória. Que possamos ser conhecidos como aqueles que conseguem estabelecer acordos entre as partes. E que as pessoas consigam ver, como está escrito na tua palavra, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Que possamos buscar harmonia nos contextos de fato mais diversos. Que possamos amar aqueles que se posicionam contra nós. E que onde estivermos, possamos atuar como bons e excelentes mediadores que carregam dentro de si a tua natureza, a natureza do nosso Pai. Deus, nessa noite eu também te peço pela vida da Kelly, sobrinha da nossa irmã Eliana, essa jovem que que não há esperanças mais do ponto de vista da medicina para essa jovem. Estenda a tua mão sobre o corpo desta mulher. Estenda a tua mão, meu Pai, sobre esta família. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida da Kelly nas tuas mãos, ó Pai.
E te pedimos, meu Pai, alcance a vida dela nesse leito de hospital. Pai, nós te pedimos também pela Yasmin e pela Larissa. Deus, que essas adolescentes possam alcançar a tua graça, o teu favor, meu Pai. Vá de encontro a essas adolescentes. Traga restauração e restabeleça a saúde do corpo dessas meninas. Deus, eu te louvo e te agradeço por cada um que está aqui comigo nesse dia. Deus, continue derramando a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz.